Atos dos Apóstolos. Nesta noite estudaremos o capítulo 17, o grandioso capítulo 17. No capítulo 17, o Paulo vai continuar fazendo a segunda viagem ainda, entendeu? Porque a gente parou lá em Filipos na última, né? Aí eu disse que o Filipe era o pai de Herodes o Grande. Não, eu errei, tá? Não é Herodes o Grande, é Alexandre o Grande, tá? Lá na segunda parte do capítulo 16. Aliás, eu acho que foi na primeira parte do capítulo 16, tá? Então, aqui no capítulo 17, eles continuam. E o capítulo 17 é um capítulo muito bonito, né? Ele é bonito sob o ponto de vista das pessoas, da colocação de ideias, de como você trata as pessoas, entende? Vamos ver só. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Eu acho tão bonitinho o Lucas falar sinagoga de judeus, é para marcar que é o templo, né, onde se reuniam os judeus. Porque agora saindo lá da terra, né, da Galileia, da Judéia, da Cesareia, da Samaria, que é um lugar de judeus, ele agora está indo para um lugar que nem sempre vai ter judeu, como na cidade passada não tinha a sinagoga. E aí, de repente, ele pensou assim, de repente isso daí vai ser traduzido como templo, porque se fala sinagoga tem que ser de judeus, né? Aí ele botou lá a sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Então, assim, Paulo, como tinha de costume, na realidade, quem começa com essa orientação é o próprio Cristo. Quando estava lá nos evangelhos que o Cristo mandou os apóstolos em duplas para pregar, para começar a fazer o test drive, né? Uma dupla de apóstolos saía, aí eles voltavam e relatavam para o Cristo o que tinha acontecido. Os poderes pelos quais eles eram imbuídos eram os poderes do Cristo. O Cristo chegava e dizia: eu vou dar para vocês o dom da palavra, de expulsar demônios, de fazer curas, né? Ele fala isso no capítulo 10 de Mateus. E ele diz como os apóstolos devem se comportar. É uma verdadeira mãe. Não aceita nada de ninguém. Se quiser te dar alguma coisa na rua, não aceita. Não leva 2 sandálias, nem 2 mantos, nem 2 túnicas. E aí ele tem lá, é bonito. E ele manda. Aí os caras saem e não vá para Samaria. Não pregue em lugar de gentios. Por quê? É uma prescrição completamente diversa daqui. Porque naquele momento o Cristo é judeu e ele veio para os judeus. Ainda não estava no momento, Cristo coloca que ele veio para todo mundo, né? Que quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é todo mundo que faz a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, assim, para os apóstolos pregarem, eles não iam pregar para não-judeus, eles pregavam para judeus. Quando o Cristo morre, e aí eles continuam, eles ficam nas sinagogas. O Pedro, João, Filipe. Aí quando começa o Filipe, vai para Samaria pregar. Aí o Pedro e João vão atrás, que é quando eles começam a descobrir que eles podem pregar para os gentios, que inclusive vai ser melhor aceito do que pregando para judeu. Mas eles continuam com esse hábito, que não é o Paulo que inventou, né? E Paulo, como tinha por costume, mas ele pegou o costume hebreu, porque o Paulo mesmo não está fazendo muita questão. A questão é que ele tem que apresentar o Cristo para os judeus para ver quem é que vai ficar sensibilizado e seguir. Ele não vai ficar enchendo o saco de ninguém, ele vai lá, prega. E agora,
tem esse verbo aqui, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Disputar é no sentido que ele vai fazer o que está lá no Evangelho de Mateus. Mateus, logo no início do Evangelho, pelos primeiros 10 capítulos, ele fica falando, ele fica trazendo as Escrituras antigas, dizendo, olha como é que esse aqui realmente é o Cristo de Deus que foi mandado. Lá na época do Davi disse não sei o quê, né? Aí traz, olha, por exemplo, o profeta Elias disse não sei o quê. Então ele começa a fazer essa correspondência, mostrando que o Cristo que está ali se apresentando é realmente o Cristo de Deus, o Filho de Deus. E aí eles continuam a anunciar nas sinagogas. E aí ele vai lá e ele fala, disputou com eles sobre as Escrituras do Velho Testamento. Então eles veem, olha, é para vocês acreditarem. Aí, bom, segue quem quer, né? Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Porque eles não estavam entendendo bem, porque assim, viria o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus, que vinha fazer a redenção deles. E eles não estavam entendendo essa história dele morrer e voltar. Não, mas ele não é. Ele vinha para ficar e botar banca. E seremos felizes para sempre. Tá? Então as pessoas tinham que estar sensibilizadas para também aceitarem essa nova ordem, não vou dizer mundial, mas para quem se converte. E alguns deles creram, sempre alguns deles creram. E ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais, muitas mulheres principais. Então, um povo foi convertido. Mas os judeus desobedientes assim, obedientes à lei antiga, né? Os fariseus, movidos de inveja sempre, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntaram um povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para junto do povo. Que é assim, a casa de Jason aí é a igreja. E aí eles foram na casa do Jason procurando justamente o Paulo, o Silas, o Barnabé. Só que eles já deviam estar avisados, eles já estavam, né, ficando espertos, eles não ficavam em lugar óbvio. A casa de Jason era a igreja, ele não ficava lá. Se ele voltar na casa lá de Lídia, as reuniões vão ser na casa de Lídia, mas eles já não vão mais dormir na casa de Lídia, para não serem encontrados facilmente. E não os achando, trouxeram Jansos e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando os magistrados, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui também. Eles pegaram o Jason e não acharam os que eles queriam, movidos pela inveja, pecaram quem estava lá. E aí, olha como é que a fama já está difundida, hein? Olha a fala. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Isso vai causar um problema porque então já estão sabendo que aonde eles vão tem muvuca. Isso, Roma detesta esse negócio, né? Os quais Jason recolheu, eles estão denunciando o Jason. E todos estes procedem contra os decretos de César. Agora vem a blasfêmia. Dizendo que há outro rei, Jesus. Então estão blasfemando. Tem alguma coisa nova? Fizeram isso contra o Cristo. Cristo, quando vai ser crucificado, ele não tinha nem sido julgado e não tinha sido condenado. Não tinha condenação. Os 2 ladrões eram julgados e condenados. Os 2 ladrões. Cristo foi para lá para cima ser crucificado sem condenação. Por quê? Intriga dos judeus, né? São os fariseus e os sacerdotes, escribas,
sacerdote morre, etc. E aqui, de novo, e você vê, né, são pessoas boas que seguem a Escritura. Um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, qual é? Não levantar falso testemunho. Aí, cara, eu olhei isso a vida inteira e falava, gente, mas isso é tão importante para botar no mandamento? Olha como é que o Deus já mandou o mandamento, né, para o povo certo, né? Não levantar falso testemunho, eles fazem isso o tempo todo. Com Cristo, já fizeram com o Estevão foi apedrejado em cima de falso testemunho. Depois já fizeram com Paulo, o Paulo foi apedrejado em cima de falso testemunho. E agora estão fazendo com o Jason, porque não encontraram Paulo e o Silas, os quais Jason recolheu. E eu vou, aí, os quais Jason recolheu, essa gente quizumbeira, barraqueira, que está alvoroçando o mundo, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, que é para jogar Roma contra eles. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, e que eram romanos. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. O que aconteceu? O Jason se explicou e pagou uma fiança. Recebido satisfação, ele pagou uma fiança em dinheiro. E deu explicações. Não, eles vieram, aí a gente acolheu, porque a gente é da mesma denominação, ele fez uma pregação. Não é nada disso, o reino de Jesus não é desse mundo, não ameaça Roma. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Não, eu pulei um versículo. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E chegando lá, foram à sinagoga dos judeus de novo. Aí, lá na Bereia, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aí, ou seja, o pessoal, os judeus da Bereia, já ouviram as ponderações de Paulo, de Silas, do Timóteo, e aí eles ficavam procurando, será? Mas foi dito isso mesmo? Aí ele ia lá e procurava lá no Velho Testamento. Aí examinavam, aí falavam, é mesmo, aí falia, mas aí contra-arguía, né? Porque era assim, as coisas na época eram assim, né? As pessoas tinham que debater ali, não tinha outro lugar. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Lembra que eu falei que as cidades eram próximas? Mais ou menos um dia de caminhada? Então, e aí alguém lá, estão lá, foram lá para Bereia pregar. Aí falou lá na Tessalônica, aí voltou, os de lá foram lá e os de lá da cidade anterior, da Tessalônica, foram lá na Bereia e encheram o ouvido dos caras, né? E aí citaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar. Mas a Sila e Timóteo ficaram ali, olha, para despistar. Tá vendo como eles estão ficando mais espertos? Mandou o Paulo, que eu conheci era o Paulo, para o mar e para algum porto, para ser despachado mais facilmente. E o Silas e Timóteo ficaram ali, não é o Paulo que está pregando, somos nós. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Aí eles nunca andavam sozinhos. Então Paulo andava lá com aquele grupo de neófitos e às vezes alguns irmãos da comunidade para servir de guarda, para fazer uma tropa e garantir segurança. Então, chegaram lá e mandaram a prescrição para o Silas e o Timóteo
encontrarem o Paulo lá em Atenas. Levaram eles até Atenas. Vai aquela guardazinha, levou, deixou eles lá com os neófitos e os irmãos da comunidade voltaram e disseram, olha, ele já está lá em Atenas, vai lá. Atenas, cidade do pensamento, cidade de pessoas com a cabeça aberta, de vários deuses. Aí começa a coisa bonita. Fosse ter com ele o mais depressa possível. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga, Paulo com os judeus, disputava apresentar as ideias e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Olha que lindo. Então ele fazia na sinagoga e fazia na praça. Só que Atenas, deixa eu te falar um negócio. Atenas é aquela Atenas, centenas de anos antes de Cristo, o povo já estava lá pensando, discutindo, tem toda a filosofia rolando, grego, mundo helênico, né? uma língua mais exata, né? Então, e tinha os deuses da mitologia grega, que são numerosos. Para você ter uma ideia, na época tinha uma brincadeira entre os próprios atenienses, que tinham mais deuses do que pessoas na cidade. Que eles tinham mais deuses. Isso é um negócio corrente lá. E aí, imagina, Paulo lá na praça falando de Jesus. Jesus era só mais um Deus. E alguns filósofos epicureus, são os epicuristas, tá? Aqui está epicureus. Epicuristas, que são os que seguem Epicuro, né? E os estoicos contendiam com ele. E uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? Que esse hablador aí, esse falante, o que ele quer dizer? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. Olha que bonitinho. Aí, isso os estoicos, que são linhas filosóficas que vêm lá da antiguidade, né? Grega. Então, os estoicos são aqueles, os epicuristas, são aqueles que não acreditam num porvir, mas acreditam na plena satisfação, pregam que o homem deve se libertar do medo, deve viver uma vida plena, sem medos. Então, eles combatiam as ansiedades, os medos, deve viver uma vida plena, boa, com seus amigos, mas é diferente de materialista. Eles só acham que a satisfação é aqui. Eles não pensam que tem um porvir, tá? E os estoicos são aqueles que até imaginam que possa ter um porvir, mas também pregam que o homem deve viver bem, né? Uns com os outros, sem acumular dívidas, sem fazer dívidas com os outros. Enfim, são linhas de pensamentos que estavam lá. Ele falava na praça pública e eles estavam lá e rebatiram. Aí o que eles fizeram? E tomando, levaram ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pelo contrário, ficaram interessados e convidaram ele a expor no maior centro de exposição de ideias, que era o Areópago. Então você vê, o cara não é excluído não com a ideia nova. Eles querem ouvir mais e eles querem saber. Pois coisas estranhas nos trazem ao ouvido. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Aí vem Lucas, olha o que eu digo, gente, o pessoal não pega essas coisas que Lucas fala. Aí Lucas, a fala de Lucas está até entre parênteses. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Certo?
É o Lucas falando dos atenienses. O Lucas vivia nessa região, tá? O Lucas é fruto dessa região. Ele conhecia bem os atenienses. Ai, gente, olha, é uma gente, ele está falando aqui, ó. É uma gente que, olha, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Por isso convidaram Paulo. Aí o Paulo, aí vem essa parte bonita. Olha, aí o Paulo viu aquele bando de deuses, todo mundo fazendo vários templos, né, idolatrando os deuses. Aí o Paulo foi subindo lá um montinho para ir ao Areópago. Aí ele viu uma ermida para um deus. Aí depois aqui na esquerda tinha uma estátua de Apolo. Ele subia mais um pouco, tinha um santuáriozinho para aquele Piton. Aí depois tinha para a deusa Artemis. Na subida tinha vários assim estátuas, gruta, ermida, aprisco para deuses, para os deuses, né? E aí ele encontra, porque isso é uma outra coisa engraçada dos atenienses, que dessa coisa que tinha mais deuses do que gente, eles foram colocando e eles pensaram assim, pode ser que a gente tenha esquecido algum deus e ele vai ficar com raiva da gente. Então vamos fazer uma estátua aqui ao Deus desconhecido. Não é uma gente com bom humor? Aí, um monte de deuses, aí eles fizeram uma que era ao Deus desconhecido. Que é assim, porventura, se esquecemos de algum, não fique zangado com a gente. Ó, tá aqui, que é um Deus que eles nem conhecem, né? Aí o Paulo vai, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Pois que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. E aí, assim, o respeito de Paulo, ele foi lendo e ele foi vendo cada deus e encontrou esse. E aí ele falou, eu vim aqui anunciar esse ao Deus desconhecido. Ele viu uma brecha, deve ter sido divinamente inspirado, e ele inseriu assim, não é uma coisa totalmente diferente. Mas eles não conhecem, que eles puseram lá o Deus desconhecido. O Deus que fez o mundo, aí ele vai fazer, olha que lindo, gente. Aquela pregação que ele faz para judeu, que ele vai e fala todo o Velho Testamento, ele vai fazer uma agora para pessoas que não são judias e que não vai nem tocar nesse negócio de Velho Testamento. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração de homens, para habitar toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele está falando para os que... Você vê que ele não está tocando em Antiga Escritura, está descrevendo Deus. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto, em determinado
tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O homem que destinou é Cristo. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos noutra vez. Assim, estavam interessados lá na característica do Deus, que ele está anunciando um Deus único. Ele está descrevendo um Deus que abrange tudo. O céu, a terra, a água, tudo que... E aí, quando ele entrou naquela coisa do juízo final, é que o negócio... Então, primeiro assim, a ressurreição. Para eles, porque a ressurreição, a pessoa voltaria a viver. Eles até imaginam um Olimpo, mas é tudo já na base de alma de deuses. Então, por isso que eles falam assim, aí começaram a escarnecer, e aí ele fala, acerca disso te ouviremos outra vez. Não é que não vou te ouvir, não. Você vai falar de ressurreição na outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns homens a eles, creram. Entre os quais foi Dionísio, que é um aeropagita, que é dali mesmo, e uma mulher por nome Dâmaris, que a gente conhece mais a Damares, não, mas é Dâmaris. E com eles outros. Ou seja, da fala de Paulo, da pregação de Paulo, saíram pessoas que ficaram interessadas em conhecer esse Deus. Agora, o que não caiu bem mesmo foi a história de ter um julgamento que viria esse dia final, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Isso para eles foi uma heresia, foi difícil deles aceitarem, porque, aliás, não vão aceitar muitos, porque eles eram de uma filosofia tal, eles nem imaginavam o mal. Eles achavam assim, esse negócio de julgar, mas eu estou aqui para me melhorar, eu estou querendo ser melhor. Nas diversas linhas de pensamento filosófico dele, era sempre para você se melhorar, não cabia o mal. Então não cabia assim vir me julgar. Era um povo que não era daqui mesmo, né? Cá entre nós. Eles nem pensam a possibilidade do cara ser ruim para depois ele ter que ser julgado para ir para o inferno ou céu. Não. É aqui tudo. Então, olha a beleza disso, gente. Eles descem lá do Areópago, muitos, a maioria não concordando com, nem considerou, assim, não estava pensando em ser cristão, mas assim, você viu o Paulo apanhando de alguém? Você viu alguém fazendo armação para dizer que ele... Você entendeu o que é civilização? Ele foi lá, pregou um Deus estranho para eles, o único, né? Ele falou dos atributos, falou em coisas que ele, não, negócio de ressuscitar, ele teria que vir um outro dia, não é uma coisa que está dentro do panteão deles, falou do julgamento, que para eles foi uma coisa assim chocante, e tá bom, saiu de lá todo mundo andando junto, e o Paulo ainda converteu um povo. Aí assim, bateu boca fora de lá, ficou um infernizando a vida do outro para se transformar. O Paulo apresentou, quem quer segue, que aliás essa deve ser a nossa posição. A gente apresenta, né? E aí quem quiser segue. Agora ficar, não, mas você tem que ser, não sei mais o que. Pelo amor de Deus, gente, isso nem na época de Paulo isso era lícito. Aí Paulo não, ele fala lá, depois ele vai embora, aí vem o pessoal atrás, os convertidos, ou que querem ser convertidos, entende? E assim, apresentou e saiu todo mundo bem, desceu o monte todos juntos. Paulo não foi hostilizado, como acontece quando ele apresenta dentro da sinagoga, que vai lá alguém, né, os religiosos. Então eu sempre lembro disso. Tinha na época do Cristo, tinha ladrão, tinha cobrador de impostos, tinha prostituta, tinha todo tipo de gente, não tinha? Mas quem é que crucificou Jesus? Foram os religiosos. Religiosos da denominação dele.
Então, gente, abre o olho, né? Vamos. Esse livro ele faz a gente refletir muito sobre muita coisa, né? Vamos abrir os olhos. Vamos ver o que a gente está fazendo. A gente não tem mais essa necessidade. Tá tudo aí. Olha eu gravando aqui um vídeo. Então, quem quiser escuta, quem quiser acredita, quem não quiser acreditar, vai procurar uma outra religião. Tá tudo bem, né? Se for uma coisa que não prejudique o outro, que te melhore, que, aliás, não conheço religião que diga inferniza a vida do seu vizinho, bate na sua mãe, briga com não sei quem. Tem religião assim? Então, gente, tá posto. Que o Cristo de Deus continue a nos iluminar agora, hoje e sempre, que nos dê uma excelente semana, até o sábado que vem, quando então iremos estudar o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Graças a Deus.